Boa noite, Mancini. A primeira pergunta de hoje é do Caião Oliveira, do portal Futebol na Veia. O América teve menos posse de bola, mas finalizou mais vezes que o Corinthians jogando fora de casa. Como você avalia essa atuação? Boa noite a todos. São estilos de jogo diferentes das equipes, né? Em função, nós temos um time mais de transição, o Corinthians é um time mais de posse de bola. De certa forma, houve um certo equilíbrio durante os 90 minutos. O América melhor no primeiro tempo, o Corinthians equilibrou as coisas e no final do jogo teve um pouco de domínio. Mas eu vi um América bem agressivo, corajoso, me chamou a atenção, gostei daquilo que vi, acho que o time tem ainda margem para melhora, mas o mais importante é que a gente leva um ponto significativo, importante nessa nossa luta. Agora a pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Achou o resultado justo ou pelos gols perdidos, especialmente no primeiro tempo, o América deveria ter saído com a vitória? Olha, é difícil falar sobre justiça nesse jogo. Acho que as duas equipes tiveram chances para marcar, né? O Matheus acabou sendo um dos nomes do jogo, porque fez algumas defesas importantes, mas o América também teve gols desperdiçados, chances boas, né? Duas logo no comecinho do jogo, que poderia nos dar uma vantagem maior no placar, e o 2-0 talvez obrigasse o Corinthians a ter que sair naquele momento. Então eu acho que o jogo acabou passando de mão em mão ao longo dos 90 minutos, o América melhor em boa parte, o Corinthians melhor no final. Não sei se foi justo, mas sei que esse ponto foi um ponto importante. A gente lamenta as chances desperdiçadas, mas também com as boas defesas do Matheus, a gente leva um ponto importante. Mais uma pergunta do Romano. Quarta contra o São Paulo, você imagina um jogo com a mesma intensidade? Eu acho que o São Paulo tem uma maneira de jogar um pouco diferente. O Corinthians tem mais a posse de bola, é um time que espera, que sabe jogar no contra-ataque. O São Paulo ele vem modificado nesses últimos jogos, então não sei qual vai ser a tônica da partida, mas vai ser mais um jogo difícil. Acho que o importante é a gente acreditar nessa evolução do América, que tem jogado bem dentro e fora de campo, tem tentado se impor, mesmo hoje jogando fora de BH, foi uma equipe que desde o início do jogo se propôs a marcar alto, a gerar dificuldade ao adversário. Marcelo Amorim, da Rádio Novo Tempo. O empate como o de hoje estava dentro do planejamento do América? Olha, empatar com o Corinthians e São Paulo vai estar sempre dentro do planejamento de qualquer equipe, não só do América. Eu acho que qualquer uma, mesmo aquela que estiver liderando o campeonato, vai ter dificuldade na hora que jogar aqui, né? Porque é um campo extremamente rápido. O time do Corinthians hoje é um time mais qualificado, é um time que tem a entrada de alguns jogadores interessantes, e isso tornou a equipe muito mais rápida. Então, em função disso, eu acho que a gente leva um ponto importante. Nós poderíamos ter ganho o jogo? Sim, porque nós jogamos para isso, tivemos boas oportunidades, infelizmente pecamos em algumas finalizações e naquele último passe. A Eduarda Gonçalves, do Jornal Tempo, está perguntando a respeito da defesa hoje, que apresentou algumas oscilações, se seria mérito do adversário ou se tem pontos para serem corrigidos. Não, pontos a serem acertados, ajustes sempre terão, né? A nossa linha defensiva hoje jogou exposta quase 90 minutos, então nós temos que entender que uma hora ou outra o Corinthians ia chegar, até porque o Corinthians jogava em casa, e nós não tivemos essa impressão que o Corinthians era o dono do jogo. O América ficou boa parte jogando no campo de ataque, encurralando o Corinthians. E quando você joga dessa forma, é natural que a tua linha de zaga jogue mais exposta, até pela agressividade na marcação. Muitas vezes a gente jogou sem sobra e isso faz com que espaços sejam deixados lá atrás, e você tenta corrigir isso no individual. Mais uma pergunta, Eduarda, sobre o Berrio, o que hoje não estava no banco, se foi uma questão técnica ou física. Não, o Berrio teve um desconforto muscular ao longo dessa semana. O atleta fez alguns treinos que acabaram, de certa forma, gerando dor muscular, e ele acabou ficando de fora por opção nossa de entender que o atleta que ficou parado um certo tempo, seria muito arriscado a gente utilizá-lo no jogo, já que o atleta sentiu um desconforto.
Pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93. O Matheus Capicchioli foi muito exigido. Queria que você fizesse uma avaliação da atuação dele hoje. Avaliação segura, é isso que a gente espera do Matheus. Realmente hoje ele foi determinante, porque em vários momentos ele fez defesas importantes num curto espaço, né, o que é mais difícil. Até mesmo no lance do gol do Corinthians ele faz 2 defesas e depois a bola acaba entrando. Acho que cumpriu muito bem o seu papel, assim como todos os outros jogadores. A estratégia que foi montada foi muito bem executada e por isso a gente leva um ponto. Penúltima pergunta do Felipe Minto também, da Rádio Novo Tempo. Ele está falando para você fazer uma avaliação da defesa, que vinha de 2 jogos sem sofrer gol, e da entrada do Anderson hoje na vaga do Eduardo Bauer. O Anderson entrou porque o Eduardo sentiu também uma lesão no tornozelo. A gente achava arriscado de repente botar o Eduardo em campo e perdê-lo por mais jogos, então nós acabamos segurando o atleta hoje do jogo e por isso a entrada do Anderson. O sistema defensivo é óbvio que ele precisa de ajustes ao longo de todo o campeonato, porque é o setor de segurança. Hoje, vendo o jogo dali do banco, eu vi uma defesa, uma linha de 4 do Corinthians não se aventurando, diferente da do América. O Marlon fez o gol, jogou boa parte do primeiro tempo lá como ponta, como ala, o Patrick da mesma forma. Então são situações do jogo onde o América não pode esperar, o América precisa somar pontos e por isso a gente foi em busca da vitória. Infelizmente não conseguimos, mas levamos um ponto valioso. A última pergunta, Mancini, do Léo Gomes, da Rádio 98. Nesse primeiro jogo como titular do Zarate, foi possível observá-lo saindo mais da área, buscando espaço entre as linhas para alguns jogadores infiltrarem, do meio-campo ou da lateral, como, por exemplo, no lance que o Juninho ajeita para o Ribamar logo no começo do jogo. É uma tendência que ele não seja realmente esse atacante que fica apenas na área? Na verdade, o Zarate é um segundo atacante. Ele é um meia, um cara que tem facilidade, que tem uma técnica diferenciada, então por isso ele consegue flutuar entre as linhas. É importante que você dê liberdade a um jogador assim, porque é ele que vai achar o teu atacante na cara do gol. Ele também teve boas oportunidades de finalização, boas entradas na área. É apenas o primeiro jogo dele entrando de titular, o segundo no América. Com certeza é um atleta que vai evoluir, que tem muito a agregar na parte ofensiva, porque tem uma visão de jogo muito privilegiada.